Bom, pessoal, vamos lá para o último vídeo. Vamos finalizar esse assunto, então, de uma vez por todas. Nós vamos falar agora da antiguidade quando o praça muda de quadro, tá certo? Aqui nós temos algumas circunstâncias que são complexas, um pouco diferentes do que a gente viu até agora e a gente tem que compreender. Então, olha só, o exemplo que eu vou usar aqui é de um cabo do QE, que é aprovado no processo seletivo para o curso de formação de cabos. Vamos entender como fica a antiguidade dele, tá? Então tá aqui o meu exemplo, ó. Cabo do QE, aprovado, processo seletivo para o curso de formação de cabos, tá certo? Bom, quando ele está lá no QE, lá dentro do QE, ele já tem a antiguidade dele definida. Então, lá no QE, a antiguidade é definida pela data da última promoção. Quando ele foi promovido, ele foi posicionado lá no almanaque do QE, ele tem um número e ele participa de uma sequência lógica e hierárquica do 01 ao 0 último, lá no quadro do QE, e ele já tinha, portanto, a sua antiguidade lá. Ao ingressar no curso de formação de cabo, ele passa a ser o que a gente chama de cabo-aluno, uma situação transitória. E durante o curso, ele permanece com a antiguidade que ele tinha. Então, se antes ele era mais antigo do que os outros cabos e soldados que estão lá fazendo o curso junto com ele, durante o curso ele continua sendo mais antigo, o pessoal faz continência, respeita. Aliás, o respeito não tem a ver com precedência nem com antiguidade, né? O respeito é devido por camaradagem de um militar para o outro sempre. Mas enfim, o cabo-aluno ele é antigo, mantém a sua antiguidade, mantém a sua posição hierárquica durante o curso. E assim continua até a data de formatura. E ele continua sendo cabo do QE enquanto ele está lá fazendo curso. E os outros colegas dele são do QPPM. E cada um conserva a sua antiguidade de origem, que trouxe para dentro do curso quando se inscreveu, foi matriculado. Bom, no dia da formatura do curso de formação de cabo, as coisas começam a mudar. No dia da formatura, todos os alunos, cabos e alunos cabos, todos migram, estarão consolidados no QPPM, tá certo? Quem já estava no QPPM, que é o caso dos alunos cabos, que eram soldados, permanecem. E os cabos alunos, que eram oriundos do QE, no dia da formatura mudam para o QPPM. E aí acontece uma nova reclassificação de antiguidade, ou de precedência hierárquica. E o que é que vai definir essa nova classificação? A nota do curso, tá certo? Então vai ter o aluno que tirou 10, o que tirou 9,5, o que tirou 8, o que tirou 7. Eles vão então sofrer uma classificação pela nota do curso e é essa classificação que vai definir para eles uma nova antiguidade, tá certo? A nota do curso de formação vai redefinir a antiguidade entre todos os alunos e essa é a antiguidade que eles passam a levar com eles no QPPM a partir daquele momento. Vamos para um exemplo prático? Então, olha só, processo seletivo, o cabo João era um cabo antigo do QE, com 13 anos de serviço. Participou junto com centenas de candidatos. E o soldado José era um soldado moderno do QPPM, claro que cumprindo os requisitos. Ele era um soldado de primeira classe, com 2 anos mínimos, né, na primeira classe, tudo certinho. Mas o José tinha 8 anos de serviço, é soldado. E o cabo João, 13 anos de serviço. O que aconteceu com o cabo João? Quando deu 12 anos de efetivo serviço, ele foi convidado a ser promovido e passar para o QE, ele aceitou, né? Então por isso, ó, ele já era cabo no QE há 1 ano, porque quando deu 12 anos ele foi promovido e hoje ele tem 13 anos. Bom, os dois aqui, ó, foram aprovados para o curso de formação de cabo. O João entra no curso como cabo-aluno e o José entra no curso como aluno-cabo. Eles fazem o curso ao longo de um período, prova e tudo mais. Ao final,
todos os dois serão cabo do QPPM. No dia da formatura, nós falamos cabo João do QPPM e cabo José do QPPM. Ocorre que o cabo José tirou 9,75 na média final e o cabo João 9,74. Portanto, eles vão sofrer uma reclassificação e aí a nova antiguidade deles no QPPM, eu estou dando o exemplo de 2, mas vai acontecer com todo mundo, com todos os alunos. Se tiver 300 alunos, os 300 serão reclassificados conforme sua nota. Mas no exemplo que a gente está colocando aqui, nós vamos perceber que o almanaque de cabos do QPPM será refeito pela Comissão de Promoção de Praças, pela CPP. A CPP vai enumerar todos os cabos do QPPM do 01 ao 0 último, né? E aí no meu exemplo aqui, ó, o cabo José vai passar a ser o número 952, o cabo João vem logo depois com o número 953. Perceberam aqui claramente no exemplo uma reclassificação? Vejam que o cabo João era mais antigo, antes do curso, e o soldado José nem cabo era soldado, né? A nota no curso, o desempenho, a meritocracia, mérito intelectual, que é a tônica dos nossos processos seletivos, dos nossos processos de ascensão na carreira. Então, a meritocracia definiu que o cabo José passou a ser mais antigo do que o cabo João, tá certo? Isso aqui é um exemplo prático do que acontece nessa dinâmica, com essas métricas, de acordo com as previsões legais, tá certo? E aqui uma questãozinha de prova, bem interessante. Antiguidade de 2 praças de quadros diferentes e ambos promovidos na mesma data. Tá? Olha só o exemplo. Nós temos o cabo Silva, foi promovido no 5 de maio, promoção automática, ingressou no QE. Então, o cabo Silva completou 12 anos de efetivo serviço, foi chamado pela CPP para promoção a 3º sargento, sem vaga. Ele apenas precisa dizer se concorda, se aceita. Ele aceitou e foi para o QE, promovido automaticamente, no dia 5 de maio. E o cabo Antônio, no mesmo ano, tá, gente? Isso aqui no mesmo ano. O cabo Antônio concluiu o curso de formação de cabo, que por coincidência o curso de formação de cabo terminou exatamente na mesma data, 5 de maio. Desse ano, né? Do ano aqui, do mesmo ano. Então, a gente tem um cabo promovido no QE e um cabo promovido no QPPM, na mesma data. E aí, pergunta de prova, qual é a antiguidade entre eles? Resposta, se nós formos lá no estatuto, nas situações que definem antiguidade, precedência hierárquica, no posto, graduação, situação, a gente vai ver que o critério que vai responder essa nossa pergunta é esse aqui, ó. Se eles foram promovidos na mesma data, tá? Independentemente de quadros diferentes, mas foram promovidos na mesma data, nós vamos retroceder na antiguidade anterior. Qual é a antiguidade anterior deles? É de soldados. Então vamos ver, quando eles eram soldados, quem era o mais antigo? Porque se o cabo Silva era um soldado mais antigo que o soldado Antônio, então está resolvida a pergunta. É o Silva que continua com a sua antiguidade. Promovidos na mesma data, retrocede à antiguidade anterior, tá certo? O princípio segundo aqui do dispositivo legal. E aqui eu coloco mais uma questãozinha para a gente refletir. Esse é a formatura do curso de formação de cabo, que no meu exemplo aconteceu no 5 de maio, se ela acontecesse no dia 6 de maio, bom, aí nós não teríamos dúvida, porque nós aplicaríamos o princípio primeiro. É a data da promoção que vai definir a antiguidade. Como o cabo Silva foi promovido no 5 de maio, e o cabo Antônio no dia 6, porque a formatura e o final do curso foi no dia 6, um dia depois, portanto, o cabo Silva é mais antigo, pelo fato de ter uma data
anterior de promoção, tá certo? Então, em 2 exemplos, a gente conseguiu responder ou explicar 2 princípios de definição de precedência hierárquica. Tá? Na apostila de vocês, tem um exercício, tá? Que é um exemplo também que o nosso coordenador de disciplina colocou com 9 soldados. 9 soldados. Então, aqui eles aqui, ó. Eu estou reproduzindo no slide o exercício lá da apostila. Eu não vou explicar aqui, não. Eu vou pedir para vocês lerem com atenção e para vocês fazerem esse exercício. Façam um rascunho e tentem entender o que aconteceu com esses 9 soldados. Como é que começou a história deles? Está aqui os 9 aqui, ó. O Pedro, a Fernanda, o Gomes, o Regis, o Roger, o Tyson, Maria, João e Chico. Como é que foi a história de inclusão, de formatura de cada um deles? Qual a situação posta no exemplo? Aqui nós temos um exemplo de uma promoção pelo QE, misturado com um curso de formação de cabos que é feito, tá? Então as 2 coisas se misturam, para um final nós temos um resultado, para definir como fica a antiguidade de todos aqueles PMs no exemplo posto. Tá? Então vamos analisar isso aqui, vou dar um tempo para vocês fazerem o exercício e no final vocês vão me dar a resposta final, como ficou a antiguidade, e a gente vai corrigir e tirar as dúvidas de vocês com relação a esse exercício, tá certo? Então vamos seguir adiante, só para a gente finalizar agora o último ponto desse vídeo. Processos seletivos internos. Aqui é uma mera informação, explicação para vocês de como que acontecem os processos seletivos internos na PMSC para a carreira dos praças. Nós temos 2 processos seletivos, que a gente pode chamar um concurso interno, com prova, no qual concorrem todos os participantes. Nós temos para o curso de formação de cabos e temos para o curso de formação de sargentos. Isso está previsto. A Lei Complementar número 623 previu as vagas anuais. Eu já falei sobre isso, já mostrei, estou passando direto aqui. Todos os anos, 180 vagas para o curso de sargentos e 300 vagas para o curso de cabos. Pode ter mais? Pode, a depender do interesse da instituição e da condição orçamentária, financeira e autorização do Estado, do grupo gestor, pode ter mais. O ideal é que não se deixe passar nenhum ano e que sempre tenha a cada ano esse número mínimo de vagas para os cursos, para que a gente possa ter fluidez na carreira dos praças. Esse é o objetivo da lei. Nós temos os processos seletivos internos, gente, eles são conduzidos pela própria Polícia Militar. Tá? Nós só temos uma participação de terceiros no processo de impressão, encadernação, preparação e apresentação dos cadernos de prova. Para isso a gente terceiriza. Mas a elaboração das questões de prova é por uma comissão especial designada dentro da própria PM, a definição da data para a realização da prova, a definição do local, a execução de todo o processo de recepção dos candidatos, ensalamento dos candidatos e aplicação do caderno de provas, isso é feito pela própria PM, como nós vamos ver a seguir. E o ato que regula esses processos seletivos é um ato publicado pelo comandante-geral, o ato número 44, de 8 de março de 2019. Tá? Ele regulamentou todo o processo de seleção interna da PMSC. Os exames de avaliação intelectual são por caderno de prova, com questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E as temáticas e os números de questões estão definidas na lei, na legislação. A gente simplesmente segue o que preconiza a legislação. Então, vamos mostrar aqui o exame ou a prova do curso de formação de sargentos. O que tem lá na prova? Aqui, ó, as temáticas e o número de questões. Tá? Estratégias organizacionais com 2 questões, prevenção ao crime com 4 questões,
programas institucionais, técnicas de polícia ostensiva, documentos operacionais, direitos humanos na atividade policial, e aqui do lado a quantidade de questões de cada temática dessa, o conjunto desse resultado todo forma o caderno de provas para os candidatos ao curso de formação de sargentos. Nós começamos vendo o CFS. Aqui continua, direito penal e direito processual também tem questões, legislação de trânsito, legislação institucional, a nossa disciplina, olha só, tem 6 questões. Então, se vocês aprenderem bem a nossa disciplina, entenderem bem, tirarem uma boa nota na nossa prova, vocês também já estarão bem preparados para os processos seletivos futuros que vocês irão participar, né? Tópicos de direito penal militar e processual militar, e tem questãozinhas de português, 6 questões também previstas. Então, isso aqui é só para conhecimento, tá? E o CFC, igual, praticamente igual, tá? O processo é o mesmo, questão em caderno de prova, múltipla escolha, ABCDE, e as disciplinas com algumas sutis diferenças. Mas tem estratégias organizacionais, prevenção ao crime, técnicas de polícia ostensiva, também tinha lá no CFS, tem aqui no CFC, praticamente repete, tá? Não tem muita diferença não. Legislação de trânsito, legislação institucional, direito penal militar e processual, está tudo previsto aqui, ó. E também tem questões de português. Tá? Último slide, para a gente encerrar a nossa unidade de ensino. Só explicar para vocês como é que acontece o certame, né, de processo seletivo. Seja para sargento, curso de sargentos, ou seja para curso de cabos, o processo ele é igual. Tá? Então, o que tem? Tem edital prévio, a PM divulga pela sua rede interna, para todos os escalões de comando, para todos os municípios, todos os PMs tomam conhecimento de que abriu período de inscrição para determinado curso de sargentos ou curso de cabo. Acontece a apresentação das inscrições, normalmente é por meio eletrônico, o próprio edital já tem um link, e o PM clica no link e faz a sua inscrição. Ocorre a homologação das inscrições, quando então nós verificamos o cumprimento dos requisitos daqueles que se inscreveram. Há uma comissão especial de instrutores da PM que é designada para elaborar as questões de prova. As questões de prova com absoluto sigilo, um processo e um protocolo de absoluto sigilo, elas são então guardadas num cofre e depois elas só são encaminhadas pessoalmente, entrega pessoal, mediante contra-recibo, para a empresa que é contratada para fazer a impressão, a preparação e depois a correção do caderno de prova, tá? Então, normalmente a gente faz uma licitação, via de regra, né? É uma licitação que contrata uma empresa, tem um termo de referência específico, a empresa ganha a licitação, comprova a capacidade técnica e os demais requisitos do processo licitatório, e ela então entra no nosso processo como terceirizada para fazer a impressão, a preparação e a entrega dos cadernos de prova para o dia de prova. A prova é realizada numa data única, num único dia para todos, num local centralizado, normalmente é o nosso centro de ensino. A gente utiliza as salas disponíveis no Cefap, na academia, todo o centro de ensino. A aplicação do dia de prova é pela PMSC, a correção da prova é pela empresa contratada, então os gabaritos são recolhidos, são agrupados, guardados, lacrados e devolvidos para a empresa que faz a correção. A divulgação da lista de aprovados acontece por edital e depois do período de recursos e tudo mais, aí efetivamente se homologa a lista de aprovados e os PMs são chamados para a matrícula e marca-se a data para iniciar o curso de formação. É desta forma que acontecem nossos processos seletivos. Tá bom, gente? Aqui nós concluímos a nossa unidade de ensino. Que legal! Essa unidade estavam previstas 9 horas aulas, nós conseguimos utilizar exatamente as 9 horas aulas e na próxima semana nós seguimos com outro conteúdo, com outra legislação, vamos definir isso mais adiante. Tá certo? Um abraço a todos. Retornamos ali ao WhatsApp para o nosso grupo de turma.